Aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor por mais um domingo na casa do nosso Pai, mais um domingo a qual nós podemos estar em comunhão com os nossos irmãos. Irmãos, que bênção, que louvor abençoado, quantos puderam sentir a presença do Senhor, aleluia. Com muito temor e tremor, nós sempre nos achegamos diante do Senhor e reconhecendo que nós carecemos dEle, nós precisamos dEle, e que nessa noite Deus possa estar falando aos corações. Hoje é dia dos pais, nós temos alguns paizinhos aqui presentes, alguns, tem o meu ali, o meu pai ali, tem o tio Benício ali, tem mais algum pai aqui presente? Também, esse senhor querido está aqui. Bem, nós vamos estar nessa noite falando sobre perdão, a melhor escolha. Vamos repetir todos juntos esse título? Perdão, a melhor escolha. Eu queria que você pudesse, nessa noite, abrir então a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 11 em diante. Aleluia. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte que me cabe dos bens. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me como os meus amigos.
Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar ele, o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mais uma vez, feche seus olhos. Pai, nós acabamos de ler a tua palavra, tão poderosa por si só. Pai, nós queremos nessa noite te rogar, ó Senhor, fala conosco. Queremos muito ouvir a tua voz. Pai, nós queremos estar diante de ti e entender o que lhe é precioso, Pai. Nós queremos ser um filho que te dá alegria. Nós queremos ser um filho que faz diferença neste tempo. Nós queremos ser um filho que entende o que é perdão. Nós queremos ser um filho que agrada o teu coração. Pai, no nome de Jesus, nessa noite, como o nosso querido pastor Carlos já orou, vem, Senhor, destrancar os corações. Vem fazer uma obra que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Homem nenhum pode fazer, mas só o Espírito Santo de Deus. Por isso, ó Pai, trabalha em nós e através de nós. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados, Jesus contou esta parábola. E a parábola era sempre uma narrativa alegórica que transmitia alguma mensagem. E hoje é dia dos pais. Falar em pai, para muitos é um dia difícil, para muitos é um dia alegre, para muitos é um dia de gratidão. E nós estamos diante de um texto que fala de um pai. De um pai bom. De um pai que fez a diferença. De um pai cuidadoso. Um pai provedor. Um pai que deu direção. Mas eu digo que nenhum filho nasce igual ao outro. Lá em casa, papai, nós somos 3. Eu, a mais velha, o Wagner e a Raquel. Nós somos super diferentes. Mas o amor do pai é o mesmo. Mas na nossa caminhada como família, existe uma palavra que precisa estar sempre na nossa boca. Desde quando somos pequenos, ou quando depois constituímos família, existe uma palavra, meu irmão, minha irmã, você que é casado, você que tem um filho, ou você que está namorando, ou você que pensa em constituir família, esta palavra ela é pequena, mas ela é muito poderosa. Essa palavra se chama perdão. O perdão, um dia nos foi dado, lá na cruz do Calvário. E uma das palavras de Jesus na cruz foi: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Irmãos, eu estou falando de uma dor extrema. Jesus, quando estava na cruz, nós sabemos como foi, ele foi torturado pelos soldados. E aquele chicote, havia osso na ponta. Irmãos, muitos historiadores acham que as costelas de Jesus estavam à mostra. Os ossos. Você olhar para alguém que te fez mal e falar: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
Irmãos, é um nível de amor muito grande. Quantos querem que o seu nível de amor aumente? Levante sua mão, porque todos nós precisamos que esse nível de amor aumente. Perdão é um processo intencional e voluntário, pela qual a pessoa passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação ao ofensor. E dentro das nossas casas, tem pessoas que têm muita facilidade de perdoar, mas tem pessoas que têm muita dificuldade de perdão. Eu quero falar para você que nessa noite tem passado por algumas afrontas, e eu quero deixar isso muito claro, que a nossa vida, a vida do crente, a vida do servo de Deus, não vai ser um mar de rosas. Nós passaremos por afrontas, nós passaremos por percalços, seja no trabalho, seja na rua, seja na vizinhança, seja dentro de casa. Mas uma coisa que muda o ambiente é quando nós liberamos uma palavra de perdão. Eu tenho na minha família, eu já contei isso para as mulheres uma vez. O meu bisavô foi um bisavô muito duro. O bisavô da minha mãezinha. E ele era um espanhol duro. Ele tinha 10 filhos. E ele primeiro separava a comida dos cachorros e depois dos filhos. Os filhos apanhavam muito na mão dele. Todos os filhos ficaram sequelados, os 10. E eu lembro que a vovó Clarice, ela tinha dificuldade em afagar, abraçar, perdoar. Por causa do pai. E eu lembro que a minha mãe disse algo. Eu não vou fazer assim com os meus filhos. Vai ser diferente. Alguém precisa quebrar o ciclo. Alguém precisa fazer diferente. Alguém precisa receber desse amor e passar esse amor. Amados, nós fomos para esse texto tão rico e nós vemos um pai e 2 filhos. Primeiramente, quando eu vou para esse texto, a Bíblia fala no versículo 11 que esse homem tinha 2 filhos. 2 filhos muito diferentes. Eu quero dizer para você que Deus respeita a nossa individualidade. Deus respeita o nosso jeito. Um é mais quietinho, o outro é mais falante, um mais impulsivo, o outro é mais observador, o outro vai... Deus respeita, Ele nos fez diferentes e glória a Deus por isso, por essa beleza que é a igreja. Um é o dedinho, o outro é o braço, o outro é a perna, mas Jesus é o cabeça desse corpo, amém? Pessoas diferentes, com funções diferentes, mas com um único alvo, Jesus Cristo. Esse pai tinha então 2 filhos. Só que o mais moço, ele disse ao pai: Pai, dá-me parte da herança. Amados, primeiro ponto que eu quero deixar para você nessa noite: Deus respeita o livre-arbítrio de cada pessoa. Deus respeita as nossas escolhas. É interessante que esse pai não chegou e falou: não, você não vai, eu não vou fazer isso. O pai falou: você quer? Se fosse no nosso dia falar: meu filho não é o melhor. Mas a Bíblia diz que o pai repartiu, deu.
Eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, que muitas vezes nós pedimos coisas para o nosso pai, para os nossos, que não é no tempo. Esse filho pediu a herança. Herança só é dado após a morte dos pais. Nós estamos vivendo dias de pessoas já com os pais vivos, de olho na herança dos pais, dos filhos, dos pais. O pai nem morreu, mas está de olho já na herança do pai, ó. Irmãos, a gente está vivendo dias difíceis. Filhos matando pais. Pais matando os filhos. Nós temos que entender que as nossas escolhas determinarão o nosso futuro. Esse mais moço, ele quis os bens do pai. Ele recebeu. E essas nossas escolhas que nós fazemos, as alianças que nós fazemos, com quem nós temos andado, as escolhas, elas podem glorificar a Deus ou nos levar para longe de Deus. Escolha andar com quem anda com Deus. Escolha andar com quem quer a boa parte. Esse mais moço, então, a Bíblia diz que passou muitos dias. E ele então pensou, uau, eu vou aproveitar a vida. Eu estou com dinheiro no bolso. Quantas ilusões, né? Querido, dinheiro um dia acaba. Herança também um dia acaba. Aquela conta gorda um dia fica para alguém. Aquele apartamento bonito um dia fica com alguém. Mas o que nós temos feito? As escolhas do hoje no mundo espiritual. Esse jovem falou, ei, vou aproveitar a vida adoidado. Pai, você não sabe de nada. Eu preciso, eu vou, eu quero. E o segundo ponto que eu quero deixar é que o egocentrismo nos faz ir para longe da presença do Pai. Viver em família requer entrega, união e não egoísmo e individualismo. Esse filho quis ir para longe. Também quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que longe da presença do Pai, há necessidade física, espiritual, emocional. Eu não sei vocês, mas eu e meu pai, nós já trabalhamos há 20 anos em Manguinhos, minha família. Manguinhos é um lugar muito simples, né? É um lugar de favela. Mas eu já vi rico, humilde, pobre, soberbo. Morava numa palafita lá naquela casinha lá. Eu falei, Jesus. Não é sua condição social, mas é o que está no seu interior. Amados, quando nós vamos para o Salmo 51, e Davi faz esse salmo tão lindo, e ele diz, cria em mim, Senhor, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. E desde o versículo 12, restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito voluntário. E ele então fala no versículo 17, sacrifícios agradáveis a Deus, são um espírito quebrantado e contrito, e um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Como está o seu coração, o meu coração? Será que nós estamos como esse jovem, querendo ir para fora, trocando a bênção da casa do Pai por algo lá fora? Será que nós estamos desejando, valorizando mais o que está do lado de fora do que os que estão dentro de casa, que nos amam? Irmãos, que dias nós estamos vivendo? Filho peitando pai e mãe.
Filhos não honrando os pais, batendo boca de igual para igual, irmãos. Deus se entristece com isso. Amados, e o perdão, ele precisa ser algo intencional, é um processo intencional, é algo que não pode ser forçado. Eu lembro que na outra igreja que eu era, também ali em Manguinhos, uma moça, eu estava grávida do João, uma barriga enorme, e uma moça olhava para mim e fazia assim, ó. Falei, Jesus, o que eu fiz para essa pessoa? Eu fiquei perguntando, será que eu falei alguma coisa? A gente começa a ficar, né, pensando, será que eu falei alguma coisa? Ai, meu Deus, será que eu não falei com ela um dia? Passei por ela e não falei? Eu falei, Senhor, eu não sei. Irmãos, eu falei, ela está com dificuldade comigo, eu vou até ela. Irmãos, eu fui até ela. Falei, querida, me perdoe se eu fiz alguma coisa que te chateou, que te magoou. Me perdoe, por favor, me perdoe. Irmãs, ela começou a chorar. Ela falou assim, eu não sei porquê, mas eu comecei a ter uma raiva de você. Espiritual, irmãos. É algo espiritual. Irmãos, eu sempre falo isso, eu aprendi isso no seminário. Palavra diabolos no grego significa joga para dividir. E como o inimigo quer dentro das nossas casas, nos nossos lares, trazer divisão, facção, contenda, disse-me-disse. Fazer com que tenhamos raiva daqueles que são tão preciosos para nós. Mãe, com raiva do marido, filho com raiva do pai, em nome de Jesus nessa noite, libere perdão para o seu pai, libere perdão para a sua mãe, libere perdão para a sua irmã, no nome de Jesus. Eu quero te falar algo, meu irmão, no mundo espiritual. Quando você libera perdão, os céus se abrem sobre você. No mundo espiritual, correntes, grilhões são quebrados, algemas são destrancadas, destravadas. No mundo espiritual. E eu digo mais, quando nós não liberamos o nosso coração e perdão, nós somos escravo do outro. Sabe por quê? A gente acorda pensando naquilo, a gente fica o dia inteiro pensando naquilo, a gente dorme pensando naquilo, na madrugada acorda pensando naquilo, acorda de manhã pensando naquilo, porque ainda não liberamos o nosso coração, meu irmão, no nome de Jesus. Irmãos, até no meio da igreja, se eu vejo que alguém está esquisito comigo, não estou preocupado, eu vou lá e falar assim, meu irmão, está tudo bem? Você me perdoa por alguma coisa? Aí eu começo a chorar, meu irmão, você me perdoa? Eu não sei nem porquê, mas me perdoa, eu não quero que você fique triste comigo. Porque a obra do inimigo, irmãos, é jogar um contra os outros. Esse bom pai recebeu o de pior. Primeiro, que esse pai se sentiu usado. Ele quer o meu dinheiro. Tá, meu filho. Esse pai teve que se despedir do seu filho, porque esse filho queria viver dissolutamente. Queridos, se você tem vivido algo nesse naipe, continue clamando pela sua casa. Eu tenho certeza, a Bíblia não fala, mas esse pai de vez em quando dava uma olhada nas campinas para ver se o filho voltava ou não. Porque um pai, uma mãe, sempre terá no fundo do seu coração esperança de que aquela situação difícil vai mudar. Então a Bíblia diz, a palavra diz, que esse então jovem foi, esse mais moço foi,
E a Bíblia diz, irmãos, que ele consumiu tudo. O cara era gastador. Não pensava no amanhã. Achou que era eterno aquilo. Não é. A Bíblia diz no versículo 14 que depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Isso quer dizer que dias difíceis vêm sobre as nações também. Nós precisamos ter sabedoria. Precisamos ser bons mordomos. Só quem passa aperto sabe. Quem nunca passa um apertinho aí, né? Quem nunca? Quem nunca? Veio uma fome sobre aquela grande nação. Uma grande fome. E a Bíblia diz que ele começou a passar necessidade. Mas a Bíblia diz que eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele começou a passar necessidade porque ele estava verdadeiramente longe de Deus. Se você é servo fiel do Senhor, a Bíblia diz, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência vai mendigar o pão. Amém por isso? Mas esse jovem começou a passar necessidade. E na hora da necessidade, lembra da tentação de Jesus? O diabo veio tentá-lo quando ele teve fome. O inimigo vem quando tem necessidades. Por isso que é bom nós estarmos supridos em Deus com a sua palavra. Por isso que é bom nós estarmos buscando ao Senhor enquanto é tempo. Por isso que é bom nós estarmos lendo, orando, buscando ao Senhor. Porque Ele nos sustenta no dia mau. Ele é conosco no dia mau. Amados, mas ele estava então passando momentos difíceis. E a Bíblia diz que então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este mandou para os seus campos a guardar porcos. Irmãos, essa é a maior humilhação para um judeu. Cuidar de porcos. Deus então permitiu que ele ficasse bem humildezinho, bem quebradinho, bem quebradinho. Irmãos, como nós precisamos estar vigilantes. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Quando ele tinha dinheiro, quando ele tinha tudo, ele achava que ele era um cara. Mas quando ele perdeu, começou a passar necessidade. Ele foi humilhado, tendo então que lidar com porcos. E a Bíblia diz ainda que ele desejava comer das alfarrobas que os porcos comiam, que ele tinha vontade de comer a comida do porco. E sabe o que a Bíblia diz? Ninguém lhe dava nada. Estar longe da presença de Deus é sinônimo de sequidão em todas as áreas do indivíduo. Só que aconteceu algo. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. A Bíblia diz que ele caiu em si. Meu Deus. Ele olhou para dentro dele, ele viu, ele se deu conta. É interessante que ele fez isso sozinho. As circunstâncias ao redor dele fizeram ele cair em si. Mas às vezes existem pessoas que nos ajudam também a cairmos em si. Quando um pai chega e fala, filha, cuidado com isso. Gente, a minha não estava nem prestando atenção nisso. Quando um marido chega a falar, amor, cuidado com isso. A minha não estava nem prestando atenção nisso. O se dar conta. Só quem está quebrantado. Lembra de Davi? Salmo 51? Profeta Natan, és tu. E aí ele fez aquele lindo Salmo 51. Irmãos, quando nós estamos quebrantados, que significa quebrados,
nós estamos no ponto para o agir de Deus na nossa vida. Ele então lembra, quando os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. Meu pai é um homem abastado. E eu aqui, passando necessidade. Quem sabe você está aqui nessa noite, está vivendo um momento de fome espiritual, de lutas, de batalhas internas e externas. Tem passado por momentos de grande confronto espiritual, porque, irmãos, isso vai vir na vida de qualquer crente. Será que não agradar a Deus? Prepare-se com os contra-ataques. Irmãos, nós acabamos de sair de uma EBF tremenda, de uma festa da obra tremenda. Você achou que a gente não ia ter contra-ataque? Porque a batalha é espiritual. Irmãos, Deus quer fazer algo neste tempo. Deus está abrindo a nossa visão. Deus está ampliando a nossa visão neste tempo. Existem alguns versículos. Romanos 12, 14 diz, que fala sobre perdão. Esse jovem buscou o perdão do pai dele. Ele se arrependeu. Romanos 12, 14 diz assim: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem. Salmos 86, 5 diz: tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Mateus 18, 21, 22 diz: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Quer dizer, é um número infinito, um número maior, muito maior. Marcos 11, 25, 26 diz: e quando estiverem orando, esse é muito forte, e se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Irmãos, isso é muito sério. Quantas pessoas que saem, entram um ano, e ainda com mágoa no coração, contra A, com B, com C. E se nós não perdoarmos o nosso irmão, o nosso Pai Celestial não vai nos perdoar. A palavra diz. Perdão é atitude. Alguém tem que dar o primeiro passo. Alguém tem que dar a outra face. Não, eu não. Tem crente que ainda fala: eu rodo a baiana. Minha irmã, que roda a baiana é terreiro de macumba. Você não pode rodar a baiana nenhuma. Fica bem mansinho e humilde, que é assim que Jesus quer que você seja. Lucas 17, 3, 4. Se seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, as 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoa-lhe. Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Aleluia. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Aleluia.
Esse jovem se deu conta, caiu em si, viu a sua situação e ela poderia ser mudada. Basta ir ao encontro do seu Pai. A nossa situação é mudada quando nós vamos de encontro ao nosso Pai. Eu quero te dizer, minha irmã, meu irmão, se nessa noite você dispuser o seu coração em liberar perdão, saiba que os céus se abrirão sobre você. Deus mudará a tua sorte. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades, principados. A nossa luta não é contra o nosso irmão, mas é algo invisível que você não vê. Ele disse então: levantar-me-ei, irei. De repente você nessa noite tem andado prostrado em certas situações. E o Senhor está te falando nessa noite: se levante, haja, vá ao encontro do perdão. Eu não posso ir no teu lugar. Tem coisas que são individuais. Você e Deus. E você precisa tomar uma posição. Eu vou. Ai, que vergonha. Não fica com vergonha não, minha irmã. Porque é bênção chegando para a tua vida. E ele diz então: levantar-me-ei. Irei ter com meu pai. Pai, pequei contra o céu. Ele se arrepende. Ele se arrepende. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Atos 3:19. Lucas 5:31, 32. Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para justos, mas para pecadores ao arrependimento. Lucas 15:10. Eu digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Atos 19:30. No passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Segunda Coríntios 10:3 diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós não militamos segundo a carne, meu irmão. Tua luta não é contra teu pai, não é contra tua mãe, não é contra teu vizinho. Aí você fala: ah, pastora, você não conhece o meu pai. Você não conhece o meu marido. Você não conhece o meu... Não. Mas quem disse na Bíblia está dizendo? Honra teu pai e tua mãe quando ele for legal? É isso? Está dizendo isso, igreja? Honra teu pai e tua mãe quando eles forem maravilhosos para você. Não. Mandamento com promessa. Quer viver muito? Quem quer? Levanta a mão, porque eu também quero muito. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Renove a aliança com teu pai. Renove a aliança com a tua mãe. Libera teu coração. Libera perdão. Você vai ver um novo tempo sobre a tua vida. Olha o que então aconteceu.
E levantando-se, foi para seu pai. Aleluia. É interessante isso porque ele ainda vinha de longe e o seu pai o avistou. Mas ele chegou com muita humildade diante do pai dele. Ele disse: pai, já não pequei contra o céu. Primeiramente ele reconheceu que ele pecou contra Deus. Pequei contra o céu e pequei diante de ti. Ele chegou com humildade. Mas olha no versículo 20, que coisa linda que acontece. Levantou-se e foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo. Gente, você pode imaginar essa cena? Essa cena dos dois correndo. O avistou, o abraçou e o beijou. Um pai que não joga fora. Eu quero dizer para você que de repente você teve um pai difícil, um pai duro, um pai que não era amoroso. Ele só pôde dar aquilo que ele tinha. Mas o Pai Celestial te abraça nessa noite. O Pai Celestial corre a teu encontro. Ele te abraça, Ele te dá um beijo, Ele te acolhe, Ele te recebe. Como é bom ter um pai. Eu ainda tenho o meu terreno, que eu amo muito. Mas como é bom saber que nós temos um Pai Celestial. Eu quero convidar você nessa hora a levantar uma de suas mãos. Imaginar o próprio Pai segurando a tua mão. O Pai te recebe de braços abertos. Ele segura na tua mão nessa noite. E Ele faz algo tremendo. Ele falou para os seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Aleluia. Isso quer dizer que o passado esquecido de roupas sujas, rasgadas, Ele ia colocar novas vestes, roupas novas para o seu filho. Revestivos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele também colocou um anel no dedo, que significa a restituição de filiação. O anel era usado como selo e marca de autoridade. Ele colocava um anel no dedo do seu filho. Ele colocou também sandálias nos pés. Somente os filhos andam calçados. Os escravos andam descalços, mas os filhos andam calçados. Aleluia! Nessa noite, receba o perdão do Senhor. E nós vamos estar adorando ao Senhor, dizendo: vem, filho amado. É essa qual que você vai? Tá, pode ser. E nós vamos estar colocando a nossa vida diante do Senhor. Eu não sei se na sua caminhada, você como filho, tenha tido alguns percalços na caminhada, tem fugido da presença do Pai. De repente na caminhada você também tem tido dificuldade com os teus irmãos, algumas arestas.
precisa liberar perdão para algumas pessoas. Deus quer mudar essa tua história. Deus quer mudar isso hoje. Hoje. Libere teu coração. As pessoas mudam, amadurecem. Mas mesmo se a pessoa não mudar, você mudou. E porque você mudou, você é nova criatura. Você pode liberar teu coração. Deus pode colocar unguento nas tuas feridas. Quantas pessoas que estão paralisadas pelas feridas do passado, pelas dores e tudo que o inimigo quer nos paralisar. Não pare, não pare, não pare. Levante-se, 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 levante-se. Vá até o teu Pai, vá até o teu Pai celestial. Ele vai mudar a tua sorte, vai mudar as tuas vestes, colocar um anel no teu dedo, sandália dos teus pés. Enquanto estivermos adorando, eu quero convidar você que quer viver um novo tempo. Deus sabe o que você precisa. A se colocar de pé nessa hora. Vamos adorar.